Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindo a mais um Mercado de Licitação. E hoje especial, né? Com quem? Com a minha promessa. Eu prometi, ele está aqui, ó. Renato Gomes, direto dos Estados Unidos, e a partir de hoje, aos sábados, vai falar um pouquinho com a gente sobre licitação, mostrar o que é licitação. Você que está começando aí a trabalhar com licitação, você vai ter agora um rumo, como é esse mercado. Então, eu vou mais escutar do que falar. O Renato já é uma pessoa que eu conheço há alguns anos, é um super profissional de licitação, e eu vou deixar o Renato já abrindo esse primeiro programa especial com vocês. Antes, vamos colocar as considerações iniciais do Renato, antes de eu aplicar uma sabatina, que eu vou perguntar para ele o que todo mundo teria vontade de perguntar. Eu penso assim, vamos lá. E aí, Renatão, bem-vindo a mais um Mercado de Licitação, e é um prazer tê-los com a gente aqui no Brasil. Meu Deus, pô, é um prazer estar aqui com você. De verdade, agradeço a oportunidade. Pô, eu vou estar trazendo aqui a perspectiva dos editais nos Estados Unidos, na perspectiva do governo federal, né? E claro que qualquer coisa que for compartilhada aqui é a minha opinião pessoal e não reflete de forma nenhuma a política ou a direção dada pelas agências aqui nos Estados Unidos. Mas é um prazer super grande estar aqui, acompanho o teu trabalho, acompanho os teus programas aí. E é uma honra estar aqui com você. Vamos que vamos. Não estou preocupado com essa matina, não. Vai dar tudo certo. Ah, tá, ok. Então vamos lá, primeira sabatina. Quem é o Renato Gomes? Cara, o Renato, ele é um profissional de licitações com pelo menos 12 anos aí de experiência nesse mercado. Eu comecei entrando ali nas licitações do governo brasileiro, através da Força Aérea aqui nos Estados Unidos, e depois migrei ali para o governo federal americano, fazendo as licitações pelo lado do governo americano. Mas o Renato, ele é um pai de três crianças, casado com a Raquel. Moro aqui na Flórida nos últimos 3 anos. Antes disso, eu morava no estado de Maryland, que fica próximo ali da capital dos Estados Unidos. E eu sou uma pessoa que trabalha com licitações no dia a dia. Eu escrevo os editais, preparo ali as licitações, participo das mesas de negociação. Eu faço ali também a homologação e adjudicação dos processos e sigo na administração dos contratos até o seu encerramento. Então, eu vou do início ao final, e mais especificamente ali na compra do alfinete ao foguete. Renato, uma curiosidade aqui. Qual foi a primeira vez que você escutou essa palavra licitação? Que você sentiu? Muita gente escuta essa Cara, palavra aqui no país. Tem empresário que não sabe nem o que é isso, meu. O que é isso? O que é licitação? O cara está vendendo milhões e ele nunca nem ouviu falar, cara. Fala um pouquinho para a gente como você encarou e, em breves palavras, fala para a galerinha aí o que é uma licitação. bom, a primeira vez que eu vi a palavra licitação, eu estava trabalhando como coordenador de marketing numa empresa aí em Brasília, no Brasil, e eu fui colocado como uma pessoa que iria ler o edital e participar da licitação para aquela empresa, né? E para mim aquilo foi algo muito extraordinário, porque eu não fazia a menor ideia do que significava, então tive que entender ali o que que era rapidamente. A gente não ganhou o edital, não ganhamos o processo, mas foi ali que eu vi a primeira vez a palavra licitação, né? Bom, basicamente, licitação ela é um debate entre a empresa e o governo, seja ele no governo federal, seja ele no governo estadual, nos municípios. É a forma que o governo tem de dizer à indústria, né, ao mercado, que está precisando de um produto ou um serviço e mostrar para a empresa como é que faria para que eles pudessem realizar aquela venda daquele produto ou daquele serviço para o governo. Então, basicamente, a licitação ela é essa arena onde essa negociação acontece para o governo possa pedir alguma coisa. E aqui nos Estados Unidos o termo em inglês seria solicitation, que basicamente seria a solicitação. A gente solicita algo ao mercado e o mercado responde com as suas propostas, suas ofertas de produtos e serviços. Basicamente, em curtas palavras, isso que é uma licitação. Bacana. Renato, e o primeiro trabalho seu, qual foi o primeiro edital de licitação? O que que você fez nesse edital aí nos Estados Unidos? Qual foi o primeiro trabalho, o primeiro dia de licitação? Puta, tô trabalhando com licitação, cara. Puta, e que dá aquela tensão, né, meu? E o que você estava fazendo dentro desse edital e qual foi o seu primeiro serviço aí na área de licitações nos Estados Unidos? Cara, a coisa mais incrível de trabalhar com o governo é que você é colocado para fazer diversas coisas, né? Como eu falei, do alfinete ao foguete. E a minha primeira experiência no edital de licitação foi com a Força Aérea Brasileira lá em Washington, na capital dos Estados Unidos. Né? A Força Aérea Brasileira ela tem um escritório fora e precisa fazer compras, né? Porque as aeronaves não, nem todas as aeronaves do governo federal brasileiro são brasileiras, né? Da Embraer. Então eles precisam fazer compras de materiais, compras de serviços.
E o meu primeiro edital foi de simulador de voo, aquisição de serviço para simulador de voo para os pilotos da Força Aérea Brasileira virem fazer treinamento nos Estados Unidos. Cara, quando eu vi aquilo, a minha cabeça explodiu, porque é extraordinário, não sabia nem que existia um tipo de processo para isso. Você começa a entender que, como eu falei antes, o governo precisa fazer um edital de licitação para qualquer tipo de produto e serviço, né? Basicamente, essa é a ideia. Então, quando eu me deparei com aquele processo, foi algo para mim extraordinário. Primeiro, porque você tem que entender a parte técnica, né? O que que o simulador precisa fazer, qual que é a necessidade do departamento técnico, né? Para que aquele edital seja completo. Então, você precisa descrever qual é o tipo de simulador, qual é o tipo de serviço, o que que o governo está procurando com aquilo, né? No caso, o que que a Força Aérea Brasileira estava procurando com aquele simulador de voo. E depois você precisa entender o mercado, quais são os simuladores que estão disponíveis, qual que é a possibilidade desse serviço ser prestado, quais são as condições que o mercado apresenta para que esse serviço seja prestado. Então, para mim, assim, foi algo surpreendente, foi maravilhoso também, né? Porque você lida com algo, né, fascinado com aviação, então a gente lida com algo bem extraordinário. E aí, no fim, você começa a relacionar com o operador final, né? Que é o piloto da Força Aérea Brasileira, indo para os Estados Unidos fazer um treinamento de simulador de voo. E você fica, caramba, eu participei de um processo de treinamento desse, de qualificação desses pilotos, né? Então, assim, para mim foi bem surpreendente. Aquilo ali foi um divisor de águas também na continuação do trabalho nessa área. Então, pegando essa linha de raciocínio, e qual foi a primeira dificuldade aí, nesse dia? Cara, a dificuldade, duas dificuldades ali eu consigo elencar pensando um pouco sobre aquele processo. A primeira era entender o que que é que eu estava comprando, qual que era o serviço que eu estava buscando, né? É, eu não sou piloto, não tenho uma capacitação técnica para isso, né? Não, nunca vi um simulador de voo de perto que eu pudesse entrar e saber. Então, a dificuldade era de você trazer uma questão técnica para um papel, conseguir explicar aquilo, sem você ser a pessoa que vai utilizar aquele produto, aquele serviço. Então, você tem uma responsabilidade muito grande de ter certeza que você está interagindo com os departamentos certos para entender aquilo lá. Essa, para mim, foi a primeira maior grande dificuldade. A segunda foi colocar isso no papel. Porque uma coisa é você explicar para alguém, fazer um desenho, conversar ao vivo. Outra coisa é você colocar no papel para que as pessoas possam ler e entender, né? Diversas empresas ali. E naquele caso tinha dificuldade de tradução, né? Do português para o inglês. Como é que a gente vai traduzir alguns termos que são usados na licitação, que vinha da lei brasileira, né? A lei de licitações 8666, para colocar ali no edital de licitação. Então, essas são as duas grandes dificuldades. A primeira é de entender, né, de colocar no papel qual que era a necessidade, a segunda era de fazer isso claro para que as empresas pudessem apresentar suas ofertas. Puta, Renato, muito bacana isso que você falou. Que nem eu comento nos meus programas diários aqui, nós, como analistas de licitação, quando a gente abre o diário oficial que vem lá da União para começar a fazer a coleta de manhã, durante as manhãs aqui, eu falo para a galerinha, meu, um analista de licitação é o seguinte, a gente tem que coletar aquelas análises e eu mando essas análises para a empresa que vai participar do pregão. Mas como a gente faz análise de diversos e diversos nichos, eu não sou um técnico para ficar analisando. Então, qual que é a função nossa hoje aqui do analista de licitação? A gente analisa o escopo daquele edital, a gente faz a coleta do serviço e manda para um técnico dentro da empresa, para o técnico analisar isso e dar o feedback para a gente, se a gente vai participar daquela licitação ou não. Porque o contexto nosso de coletar, de separar, é muito grande. Agora, o que você faz aí, você vai mais a fundo, você tem que se especificar também, você tem que fazer um paralelo entre o técnico e entre como você vai alinhar esse edital. É esse o raciocínio, Renato, que você passou para a É galera? exatamente isso. É exatamente isso. Porque eu trabalho em todas as fases do processo de licitação do lado do governo, né? Então, assim, a gente precisa entender o que que o departamento técnico está buscando, até porque, como você falou, que você faz essa análise aí de manhã, a gente pega os editais e apresenta para as empresas que você tem suas parcerias, no nosso caso é o sentido inverso. A gente tem vários departamentos técnicos que precisam de serviços e produtos em diversas áreas, e eles têm acesso ao departamento de licitações quando eles apresentam aquelas necessidades para que a gente possa efetuar os contratos. Então a gente precisa entender deles o que eles precisam, qual que é a necessidade, para que a gente possa colocar isso, como eu falei, no papel de um edital de licitação
para que isso possa ir para a rua. E durante o processo de licitação, há interação também com o departamento técnico para fazer as análises das propostas, dos editais. Durante a prestação do serviço, é uma interação diretamente com o departamento técnico, porque eles estão utilizando aquilo lá. Então, a gente faz um papel ali de negociador, né? No caso, se fosse do lado das empresas, a empresa está vendendo, né? O governo está comprando. Esses dois lados precisam se entender. O que que um quer e o que que o outro pode apresentar como oferta. Renato, já estamos entrando no contexto de licitação, contextos técnicos aí, mas não vamos entrar ainda nisso, não. Deixa para os Tá próximos bom, tá programas. bom. Eu quero hoje mais apresentar você aqui, quem é o Renato Gomes. A gente já se conhece há muitos anos fora desse programa, a gente já se encontra toda semana, batendo papo e trocando ideias sobre licitações e sobre outras coisas, sobre livros aí que a gente, por nosso aperfeiçoamento intelectual e pessoal também. Mas. Papalinha, você pensou no começo em desistir, meu? Na hora que você Ah, várias caiu para dentro vezes. dessa. Ah, Várias vezes, várias vezes. Minha esposa, ela é minha grande conselheira. E eu me lembro, cara, que todas as vezes do meu horário de almoço, eu saía para dar uma caminhada. Lá na região de Maryland é bem frio durante o inverno, neva pra caramba. Mas mesmo durante aquele frio intenso, eu saía na hora do almoço do prédio, ia dar uma caminhada lá em volta de DC, né, do Distrito de Colômbia, ia ligando para ela e falava, pô, você não vai acreditar, cara, isso aqui tá acontecendo, eu não sei como lidar com essa situação, é um processo muito complicado, as empresas estão entrando ali com os seus recursos e tudo mais, e era algo muito tenso para mim, porque tudo era novidade. E do lado do governo, as coisas ficam grandes muito rápido, né? O volume de dinheiro é muito alto. Eu tinha um chefe que costumava falar o seguinte: olha, até o valor que eu consigo pagar, eu estou seguro. Acima desse valor, a gente toma um pouco mais de cuidado. Pô, qualquer um desses aqui é acima do que eu posso pagar. Estações milionárias, né? Então, várias vezes eu achei que não ia dar conta, várias vezes eu achei que não ia desistir. E eu passava por aquele processo ali de conversar, de explicar, e a minha esposa, não, mas olha só, você não está sozinho, você tem todo um time com você, é, você não é 100% responsável por tudo, né? E isso também, isso na área, quando era com a Força Aérea Brasileira, mas com o governo americano, da mesma forma, né? Porque a parte técnica, ela é muito técnica, a lei de licitações americana, ela dá uma responsabilidade muito grande ao agente de licitações, né? Eu me lembro que no governo brasileiro, até para falar um pouquinho de diferença ali dessa dinâmica, no isso é governo para outro, brasileiro, isso era para outros programas, mas pode dar essa essa para palhinha aí para a outra. galera. Não, mas é só da É, parte dessa pode, tensão de achar pode que é dar essa desistir, palhinha. né? É mais a questão Bacana. dessa perspectiva de pensar em desistir, porque o processo ele é igual, mas é diferente, né? Lidar com diversos departamentos, pessoas que você não vê, que estão em prédios diferentes, cidades diferentes, estados diferentes, e ali existem diferenças culturais também. Então, por várias vezes eu achei que não ia dar conta, mas por outro lado também, um dia depois do outro, nada como botar um pé depois do próximo e continuar dando aquele passo pequeno em direção a algo que está acontecendo. Então, da mesma forma que achei que não ia dar conta por várias vezes, também tinha certeza que, cara, basta continuar fazendo o que tem que ser feito, basta continuar ali desenvolvendo os relacionamentos com as pessoas que estão próximas, né, com quem você tem acesso, e aí, com o tempo, uma coisa muito interessante sobre licitações, vou te falar aqui, ó, vou jogar aqui a cereja do bolo, é que, às vezes, quando a gente entra ali para fazer um edital, a gente tem a impressão que a gente está inventando a roda, que a gente está comprando um serviço ou um produto pela primeira vez. 99% das vezes não é verdade. 99% das vezes alguém já comprou aquele produto, já comprou aquele serviço. É um serviço repetitivo que já foi feito por outras pessoas, talvez até no mesmo escritório. Então, quando a gente faz essa conversa, esse bate-papo, a gente acaba descobrindo que, tipo, não, peraí, é mais simples do que eu pensava. Para mim é novidade, mas para outra pessoa talvez não seja. Então, no departamento de saúde que eu trabalhei aqui nos Estados Unidos, fazia compra de moléculas. E para mim aquilo era, cara, não faço a menor ideia. Para licitações, eu ficava vendo aqueles negocinhos químicos assim nas telas, eu não fazia a menor ideia do que significava aquilo. Mas várias outras pessoas no escritório já tinham adquirido moléculas, já tinham adquirido aqueles produtos de serviço biológico. Então, conversava com a pessoa e falou assim: ah, não, o processo de licitação é o mesmo, é só que o produto ali ficou bem microscópico, né? Mas
essas dificuldades aconteceram mesmo. Aí, pessoal, tá vendo? O cara comprou molécula. Renato, dá uma palhinha. Quanto que rola numa licitação dessa aí? Como um cachezinho numa licitação dessa aí? O cachezinho não, o que o governo paga para uma transação dessa aí? Ah, depende, cara. Depende muito da quantidade, depende muito da necessidade, né? Mas assim, vai de 10 mil a 10 milhões, é tranquilo, assim. Não é uma. Mas como eu falei, assim, o produto é diversificado, é específico para a necessidade de cada agência, mas o processo de licitação é o mesmo para todo mundo. Então, as empresas elas conseguem participar de qualquer tipo de licitação, porque o formato é igual. Então, o É, produto é variado, e claro que a empresa que participa de uma venda de molécula não vai ser aquela que vai participar de uma fuselagem de aeronaves, né? Então, cada uma tem a sua necessidade ali. a tua linha hoje é de trabalho, você está batendo em cima de um único produto, ou seu produto continua sendo, o seu atendimento é uma variante, assim, são vários produtos que você está alinhando hoje dentro das licitações aí para o governo americano? Não, então, hoje eu trabalho mais especificamente com a produção de editais. E o que que isso significa? A complexidade dos editais aumentaram para o meu nível de responsabilidade, né? Então, você vai subindo ali, você vai deixando de fazer compras pequenas a fazer compras maiores. E tendo em vista que as compras ficam maiores, a complexidade da montagem do edital também fica maior, né? Tem visibilidade política, tem visibilidade dentro da própria agência, né? Que a gente fala que a agência seria os ministérios do Brasil. Então, assim, eu trabalho na produção de edital, mas não necessariamente eu produzo vários editais de uma vez. Eu trabalho em um edital com um grupo de pessoas até aquele processo ficar pronto, e aí eu entrego para um outro grupo que vai fazer ali a administração daquele contrato. Então, hoje é um pouco diferente, né? Alguns anos atrás, eu fazia já a produção de vários editais contínuos, todos os meses, ali, em torno de 3, 4, 5 editais por mês, e acompanhava aquele processo de licitação, era algo que nunca parava. Enquanto um estava começando, o outro já estava na licitação e outros já estavam sendo administrados, mas com valores menores. Agora, como os valores ficaram bem maiores, a complexidade aumenta, então o, o nível de interações fica muito maior também. Então, a produção, a quantidade diminui, a qualidade aumenta e a quantidade do valor daquilo lá aumenta bastante também. É porque o que a gente vê hoje aqui no Brasil, aqui nos editais que a gente recebe todas as manhãs do governo federal, os editais agora dentro da nova lei, a 14.133, eles já estão vindo, como se diz, modelados, Padroniza. Hum. organizados, eles já vêm padronizados. Então, sabe, é termo de referência, estudo técnico e tal. E eu acredito que com isso nós vamos ter um avanço aqui, Renato, que dentro da lei passada a gente, cada um uma alinhavava, cada um costurava esse edital, era um tal de copia-cola, copia-cola. Você estava lendo um edital aqui de caneca, daqui a pouco o cara estava falando lá embaixo de pires. Aí, por ele fez um copia e cola, entendeu? E passava batida essas coisas, entendeu? Uhum. E você tá sabendo alguma coisa sobre a nova lei nossa, a 14.133 hoje no nosso país? Como que você vê isso? Você acha que é um avanço aí, em rápidas pinceladas? Porque nós já estamos chegando no fim desse primeiro programa, Renato. Nós estamos chegando no fim desse Cara, primeiro. é interessante porque, da mesma forma como o Brasil, né, reescreveu a sua lei de licitação, a gente está vivendo um momento histórico aqui nos Estados Unidos, né? Nesse último dia 20 de março de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva onde vai reestabelecer todo o departamento de licitações de todo o governo federal. Aí, Então, pessoal, a em gente primeira ainda mão. Primeira mão, a gente não sabe É. ainda o que que isso vai representar para cada uma das suas agências, mas a ideia é centralizar todas as compras de uma agência só, que são produtos corriqueiros e regulares, né? Então, uma agência vai comprar para o governo federal inteiro com o objetivo de aumentar a eficiência dessas compras. E aí, imagina, a gente não sabe ainda, é um momento histórico que está acontecendo agora. Então, talvez ao longo dos nossos programas aqui, a gente vai ver o que está acontecendo. Imagina-se que as agências vão ter autorização para fazer as compras dos seus produtos que são específicos, né, produtos técnicos. Então, o Departamento de Saúde vai fazer somente compras de produtos técnicos. O Departamento de Defesa vai comprar apenas os seus produtos e serviços técnicos. E vai ter uma agência que vai ser responsabilizada para comprar aquilo que é comum, né? Papel, caneta, serviços de proteção, aquisição de veículos, uma agência que vai estar especializada. Imagino que seja com o objetivo de fazer o que está acontecendo no Brasil, e de padronizar, não ter gastos, né? Porque várias empresas comprando o mesmo produto, você começa a ter uma diferenciação ali de valores, e aí você coloca as empresas para negociar diretamente com uma empresa só. Isso aí seria Então, como assim, se momento histórico. Isso aí seria como se fosse um grande registrão de preço, Renato?
Uma grande ata de Não, registro de empresa. seria mais do que isso Ah, até. ah, Seria ah. uma agência só comprando o mesmo produto e serviço para todo o governo federal, todas as Quando agências. você fala uma agência, é um estado, é um. Um ministério. Seria um ministério de Sim. É um compras único ministério comprando um alfinete para todo mundo. para todo mundo. Nossa, isso aí vai ser um. É uma super novidade aí que você está passando esse toque aqui para a É galerinha isso aqui no aí. Brasil. E tem uma segunda novidade, que com isso, Ah, né? ó, Renato, vou deixar a segunda para o próximo Poxa. programa, Ah, porque meu. aí Ô, o pessoal fica vindo. Então, então tá bom. Então, primeira conta a novidade é segunda, conta a segunda aí. É, isso. Então, a primeira é. novidade é a reestruturação, né, de todo o governo federal na sua parte de estações, como se fosse um ministério comprando para todo mundo. E a segunda novidade é vai ser reescrito a lei de licitações americana. Né, eu tenho Nossa! aqui É. no meu fundo aqui, eu tenho essa plaquinha que minha esposa comprou para mim, que significa Go Far, que a tradução literal seria vá longe, né? Far é de distância e go é de ir. Então vá longe, continue indo. Só que a lei de licitações americanas é o FAR também, que é o Federal Acquisition Regulation, como se fosse a 8666. Essa lei vai ser reescrita, novidade aí, ó. Então seria o FAR 2.0. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, todo mundo vai estar aprendendo do zero como é que faz licitação novamente Aí, nos Estados Unidos. puta, pessoal, então, ó, o Renato está chegando para fazer essa ponte entre Brasil e Estados Unidos na hora certa, porque nós estamos aqui com a nova lei a 14.133. E o Renato vai começar lá um novo processo dentro de uma nova lei também dos Estados Unidos. Olha, o programa chegou na hora certa. Renato, eu não quero mais tomar o seu tempo aí. Cara, foi um grande prazer ter você hoje aqui nesse primeiro mercado de licitação. Mas, pessoal, o Renato vai estar todos os sábados aqui no Brasil às 21 horas, falando sobre licitação. Você que é um cara aí, você está dentro do governo federal, estadual, municipal, trabalhando com licitação, é onde o Renato está lá dentro dos Estados Unidos. O Renato trabalha para o governo americano e faz o trabalho para diversas agências aí. E o Renato vai contar nos outros episódios mais histórias sobre licitação, como que ele está alinhando esses editais todos. E uma curiosidade legal que muita gente está querendo saber, muitos empresários, você aí que é um grande empresário hoje no nosso país, o Renato vai falar nos próximos episódios também como que você vai fazer para começar a vender com a tua empresa para o governo americano. É isso aí, Renato? Olha aí, há uma possibilidade, há uma possibilidade. Então é isso aí, pessoal. Renato, eu quero agradecer a tua presença novamente aqui, entendeu? E aguardo você no próximo Mercado de Licitação e deixo você agora para suas considerações finais desse nosso programa, desse nosso primeiro programa, e que Deus nos ilumine nessa nossa trajetória. Você aí nos Estados Unidos e eu aqui no Brasil. Ah, maravilha. Pô, Adelson, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. O bate-papo aqui é sempre excelente contigo. Vamos que vamos, estou à disposição. E a gente vai atualizando aqui. À medida que as coisas forem acontecendo, eu vou trazendo as novidades para você aqui. Falou, Renato. Brigadão aí, ó. Até a próxima. Um beijão enorme para a família aí, para todos os americanos aí, e aquela beijoca do Badeio. Valeu, Renato. Até, ó. Até sábado que vem, hein, cara. Valeu. Valeu, tamo E, junto. Até e sábado que mais e, vem. no- e novidade para a galera aí, sempre novidade, Sempre hein? novidade. Aqui, o último saindo do forno. Obrigado, Renato. Um beijo para você. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.